Olá, eu sou Francisco Bittencourt, o Bita. Estamos iniciando, nesse instante, mais uma das entrevistas que nós estabelecemos no nosso podcast, com acesso, inclusive, ao vídeo. E a nossa convidada de hoje é a professora Maria Leonor Galante Delmas. Maria Leonor é pós-doutora em Gestão de Pessoas e Psicologia Positiva, doutora em Psicologia Organizacional, mestre em Educação, especialista em Psicopedagogia, Relações Humanas, Supervisão Pedagógica e Orientação Educacional, psicóloga, pedagoga e assistente social. Maria Leonora é palestrante em congressos nacionais e internacionais, professora convidada de entidades como a Fundação Getúlio Vargas, a UERJ, a PUC do Rio Grande do Sul, a Universidade Católica de Petrópolis, a Universidade de Juiz de Fora e outras organizações, inclusive no exterior. É proprietária da Fênix Treinamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. Maria Leonor foi colega dos nossos tempos de fundação, quando eu lá estive, e sempre tive por ela uma grande admiração. Então, Leonor, bem-vinda ao nosso podcast. E eu gostaria, nesse nosso encontro, que vai ter a duração de 45 minutos, eu gostaria, em primeiro lugar, que você falasse da sua percepção do que acontece hoje. Aí eu vou, embora seja um fenômeno mundial, eu vou preferir uma especificidade em relação ao segmento brasileiro. Como é que você vê hoje o exercício da liderança? Qual é a sua percepção? Primeiro, muito obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui, uma honra poder estar aqui com você nesse momento e poder também ter a abertura desse espaço que a gente possa levar para as pessoas que estão começando as suas caminhadas a um olhar diferenciado, porque muito do que a gente está vivendo, não só no período de pandemia, mas nos últimos 10 anos, basicamente nos últimos 10 anos, tem sinalizado para urgentes mudanças no perfil de quem exerce a liderança, seja no âmbito governamental, seja nas empresas particulares, seja das escolas, em qualquer ambiente que você vai adentrar e que você vai estar com pessoas à tua volta, alguém vai exercer algum tipo de liderança. E quando cai na mão das pessoas desavisadas ou com propósitos adversos ao que seja realmente o processo de liderar, as coisas podem ficar muito complicadas, porque os resultados nem sempre são os resultados que a gente espera obter, né? Então, eu já venho trabalhando, por exemplo, eu fiz um treinamento de liderança em sala de aula, eu trabalho como colaboradora e consultora numa rede de escolas, que tem a rede educacional do Colégio Santos Anjos, tá? E há muitos anos atrás, bem uns 15 anos, eu já tinha desenvolvido um trabalho na unidade de Além Paraíba, que você conhece, na questão da liderança em sala de aula. Foi um trabalho de capacitação para professores, desde do fundamental, mais fundamental, do pré, até as questões de ensino médio, e a mudança de cenário de um ciclo para o outro já sinalizava a necessidade da adequação dos líderes em sala de aula, inclusive com uma atenção muito forte na questão dos comportamentos que variam de faixa etária para faixa etária, né? E aí eu passei a minha vida inteira procurando trabalhar com isso. A gente está junto na fundação, estivemos juntos na fundação, eu há 23 anos, né? E ainda estou lá trabalhando liderança, inclusive. E a gente, quando tem aquela plateia imensa de pessoas de faixas etárias diferenciadas, mas que estão agindo como tem o cargo, né? O papel, o comportamento, porque liderança não é cargo, é comportamento, né? Que trabalha com o comportamento da liderança, mas que não trabalham também com a liderança, a autoliderança, as coisas começam a patinar. E ali, quando você tem aquele laboratório imenso de pessoas com idades diferenciadas, empresas diferentes, exigências corporativas diferentes, você vai vendo a necessidade de trabalhar com propósitos, com crenças favoráveis ao processo de liderança, e uma abertura e uma sensibilidade
para poder entender as mudanças que se operacionalizam, para ele ajustar a pessoa que está no cargo da liderança, se ajustar para fazer o melhor trabalho possível. Então, isso veio já num crescente bastante grande. Eu tive a oportunidade de fazer formações em lugares diferentes, porque eu fiz toda a minha formação básica no Brasil, eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos e fiz o meu pós-doc na França. Então, tenho uma visão bastante importante sobre a influência da cultura nos processos de liderança. Mas, mesmo que haja essa diferenciação dessa influência, a gente tem também reações comportamentais que permeiam o ser humano, independente de onde ele esteja. Como eu tenho dupla cidadania, eu sou brasileira e portuguesa. Então, eu vou, muitos anos, interrompi no período de pandemia, 2 vezes por ano a Portugal. E eu fiz toda a minha formação adjacente de coaching, de consteladora, de neurolinguística, toda em Portugal. E quando eu voltava para o Brasil, que é uma realidade bem diferente da realidade portuguesa, né? Eu trazia tudo que eu via de pontos positivos e de fácil adaptação ao cenário brasileiro. E como mentora de pessoa e de carreira, eu não sou mentora de negócio, eu sou mentora de carreiras, eu pude aplicar isso na realidade brasileira. E a gente, quando tem o feedback dos nossos mentorados, a gente vê que quando você que forma líderes, né, que você consegue tocar o coração dessas pessoas e fazer com que elas criem propósitos importantes, primeiro para elas, para depois para serem verdadeiras, né, para depois partilharem com todas as pessoas que elas estão formando, é muito gratificante porque você vê que o processo funciona. E eu uso constantemente, em qualquer nível de formação, seja formação no MBA, numa universidade, ou mesmo na formação de pessoas dentro das empresas, né, que é uma coisa que eu já faço há muitos anos, você vê que essas pessoas conseguem se tornar pessoas melhores por conta de tantos conhecimentos que você compartilha e dialoga com elas, porque sempre as reflexões são muito bem-vindas, né? E elas se tornam pessoas mais conscientes do poder que elas têm de fazer sucesso nos seus liderados ou torná-los um fracasso. Então, isso é um ponto que eu tenho trabalhado bastante, e já há uns 10 anos que eu venho investindo bastante pesado na questão da liderança humanizada. Essa é a pergunta que eu ia fazer a você em seguida. Existe vamos chamar assim, uma onda conservadora hoje na sociedade. E nós que lidamos com liderança durante muito tempo, de uma certa forma, convivemos com um corpo, às vezes, docente, representado por alunos, mas que eram também representantes do empresariado, com um perfil um pouco menos humanizado do que a gente convivia. Como é que você vê isso hoje, já que você mencionou a liderança humanizada como um dos bons caminhos a serem trilhados? Eu não consigo ver uma liderança positiva, porque eu fiz formação em psicologia positiva, né? Sim. Eu não consigo ver uma liderança positiva se ela não for humanizada. Se você observar, eu vou me ater aos últimos 10 anos, e eu já fiz curso do Rio Grande do Sul, vários estados do Brasil que, mesmo que estejam dentro do mesmo país, são culturas diferentes, são reações diferentes, são, vamos dizer assim, travas diferentes, crenças limitantes diferentes. Mas, basicamente, pessoas e pessoas. Eu trabalho muito com gestão de projetos, dentro do âmbito de direcionamento de projetos. E o projeto é contratado por uma pessoa, desenvolvido por pessoas, finalizado por pessoas, entregues à pessoa do contratante, que vai entregar às pessoas dos clientes. Então, pessoas são o teto de tudo que a gente faz, são a essência de tudo que a gente faz. Se você não observa como essas pessoas mudaram há muito mais de 10 anos, mas eu estou usando a fratura de 10 anos para a gente poder entender as coisas de forma mais dinâmica, né? Então, se você não olhar para a tua equipe com comunicação não violenta, porque isso é fundamental, sem comunicação não violenta, você
é um trator que passa em cima das pessoas, né? Porque as pessoas acomodadas e que, aparentemente, porque isso não é verdade, se magoavam menos, porque achavam que aquilo era rotina, essas pessoas não aceitam mais isso. Então, você está diante de um cenário, para começar o processo, né? Você está diante de um cenário de pessoas que exigem das suas lideranças um pouco mais de empatia, um pouco mais de reconhecimento, um pouco mais de valorização, um pouco mais de gerar espaços para que essas pessoas possam crescer. E isso eu aprendi nas formações que eu fiz na Disney. E que se pessoas em primeiro lugar. E o Magazine Luiza, no Rio de Janeiro, no Brasil, no Rio de Janeiro não, né? Mas no Brasil, ela trabalha muito com esse lema, pessoas em primeiro lugar. E quando você consegue, como líder, impactar as pessoas que você está formando, que está treinando, nesse olhar, elas conseguem mudar como pessoas. Porque eu não sou uma pessoa no ambiente de trabalho, outra pessoa em casa, outra pessoa na sociedade. Eu tenho papéis diferentes, mas eu sou eu. Então, se eu consigo mudar o meu interior, a minha essência, com certeza eu vou mudar o meu relacionamento com as pessoas. E aí eu venho trabalhando muito, seja em treinamento, seja em consultoria, seja em mentoria, seja no mundo acadêmico, de que eu preciso me transformar em um líder humanizado, porque não há mais caminhos de sucesso se a liderança não for humanizada. Acabou o tempo das empresas serem máquinas de moer carne. Porque se elas não fizerem essa mudança, o resultado vai ser muito ruim. E aí, hoje, a gente sabe que o funcionário, né, todo participante do contexto da bolha sistêmica, que é uma empresa, porque uma empresa é uma bolha sistêmica, se você romper alguma coisa nessa bolha, a empresa vai falir, ela vai decair, não vou nem chegar ao ponto de uma falência, mas ela passa por muita turbulência. Então, essa bolha tem que ser reconectada. E para essa bolha ser reconectada, só vai conseguir através da gestão humanizada. Porque pessoas que você tem que conquistar, ouvir de uma escutativa, conversar com uma comunicação não violenta, estar disponível, se colocar ao lado da pessoa, abrir espaços para atender as dores que essas pessoas trazem e que vão refletir no seu processo produtivo, porque aí sim você vai estar conseguindo solidificar um grupo que vai restaurar a bolha sistêmica, a bolha organizacional, e aí a empresa vai, com certeza, vai voar, vai startar, né? Então, para mim, não há outro caminho. Eu pertenço a um grupo chamado Pontes e Conexões, nós somos 4 mulheres, e a gente está trabalhando, inclusive estamos incluindo em toda a gestão humanizada a questão da longevidade, a questão da intergeracionalidade, a questão da diversidade, a questão da inclusão, mas de forma real e não de discurso. Por isso, a gestão humanizada ela permite que você, né, se torne uma pessoa mais generosa. E o mundo não tem mais espaço de sucesso para as pessoas que não são. E o ser humano muda apenas pelo fato dele querer. Eu sempre começo qualquer discurso de formação com uma palavra que eu... E até a pessoa brinca, porque na hora pensa que é canção sertaneja, mas não é, que é querência. Eu tenho que querer. Se eu não quiser, a coisa não vai funcionar. E eu tenho tido assim, uma satisfação de muita gratificação, porque as pessoas estão entendendo isso. As pessoas estão começando a perceber que, se elas não fizerem essa mudança interna, as mudanças externas, milhares de ferramentas, metaverso, seja lá o que for, não vai resolver, porque falta conexão, porque falta afeto. Isso eu aprendi lá atrás, quando comecei a ser professora, porque nunca quis ser professora na minha vida, me transformei em professora em 1977, contingência de um convite. Eu não era pedagoga, eu tinha feito serviço social, que não é bacharelado, e na psicologia eu não tinha feito a licenciatura, eu tinha feito só psicologia clínica. E também não adiantava para magistério, eu teria que ser professora, né? E aí eu fui fazer pedagogia para tirar a minha qualificação de magistério, né?
E aí, do 77, não tirei o pé até hoje da educação e venho direcionando todo o meu processo de formação de líderes, de gestão de pessoas, tudo via a educação. Porque a educação se você estiver disponível para se abrir para ela, ela é transformadora. Não, eu acabei de vir de Portugal, agora em fevereiro, estive conversando com o pessoal da Universidade de Lisboa e batendo firme que melhorar a educação, ampliar a educação, mas não no sentido cognitivo somente, mas sim na questão afetiva e emocional. A inteligência emocional o tempo todo, tem que trabalhar com inteligência emocional, porque o mercado não aceita mais pessoas que não tenham esse tipo de inteligência. Então, isso aí não é uma questão de escolha, é uma questão de ter ou não ter, porque a minha empregabilidade está ligada a isso, ao resultado de aceitação, de validação que a minha equipe vai me dar. A inteligência emocional vai permitir que eu seja um líder humanizado. Então, nós temos uma longa caminhada. Durante o período de pandemia, eu descobri muitas coisas, porque eu não podia sair de casa, né? E eu falei, mas eu tenho que continuar útil, porque dentro de casa eu não sabia quanto tempo seria, né? Já estava no meio do primeiro ano. Aí eu, junto com as amigas, abrimos um SOS para pessoas idosas que estavam presas dentro de casa e não conseguiam trabalhar essa solidão. Então, começamos a atender. Montamos, inclusive, uma cavalaria de gente jovem que podia se deslocar na rua, né? Porque eu estou na faixa dos 70, tenho 72 anos, então não podia sair na rua. Minhas filhas não deixavam, né? Barreira na porta. Mãe, a gente leva tudo, fica quieta dentro de casa. Não me custou, não. Eu fico bem comigo. E aí, quando a gente percebia que estava atendendo algum idoso que não tinha nem o que comer, a gente acionava a cavalaria jovem e mandava levar a cesta básica na casa das pessoas, caso elas permitissem, né? E também as pessoas às vezes se assustam, né? Mas foi um trabalho que me despertou para muitas coisas. Agora, voltando à vida normal, esse trabalho já não está sendo muito mais exigido. O último trabalho que a gente fez em relação a isso foi ensinamos as pessoas a viverem sozinhas e depois tínhamos que ensinar as pessoas a voltarem a abrir a porta, porque elas ficaram dentro de uma bolha e, de repente, não tinham coragem de abrir a porta e sair, né? Mas foi um trabalho muito interessante, que gerou muitos resultados, e a gente está pensando em como é que a gente vai se organizar, porque todo mundo tinha tempo, agora ninguém mais tem, né? E agora todo mundo voltou às suas atividades. Então, a gestão humanizada, para mim, é gestão humanizada na corporação, nas organizações, nas escolas, na padaria, na lojinha da esquina, em casa. Aquilo que você falou, comportamentos muito tradicionais, mais ortodoxos, né? As famílias que não se ajustarem a isso, elas vão viver no meio de conflitos. E isso não é bom para ninguém. Conflito é crescimento até um certo ponto, né? Você ia falar alguma coisa. O que eu iria aproveitar essa observação, porque na minha história como líder, eu sempre tive uma relação muito consistente com lideranças ligadas a mim, principalmente na minha equipe, formada por mulheres. E por isso, eu sou da década de 60, fui muito criticado. Mulher gerente, mulher é cheia de problemas, é filho, é gravidez, mas eu nunca abri mão dessa possibilidade. E eu, quando vejo falar em gerência humanizada, onde eu começo a ver palavras como sensibilidade, conscientização, preocupação com os outros, eu percebo que eu encontro na profissional do sexo feminino, a mulher, muito mais apta a desenvolver isso. Eu estaria dizendo uma verdade, quer dizer, esse novo cenário, ele é favorável ao surgimento de lideranças femininas mais fortes? Olha, eu sou filiada ao Hub Mulher e a gente vem trabalhando bastante pelo poder maior de mulheres no cenário organizacional, né? E trabalhamos também, começamos a trabalhar, um hub ligado a Ana Paula Arbach, né? E a gente vem trabalhando bastante em relação a isso. Hoje estou filiada a um GT dela, que é de saúde mental e bem-estar. Então, a questão das mulheres, e tem um artigo que eu trabalho bastante em sala de aula, que é um artigo do MIT, falando como devem ser as equipes, a formação das equipes. Então, eles dizem, equipes pequenas, até porque você, para trabalhar
gestão humanizada, você precisa ter equipe pequena. Se você tem 50 pessoas, você não conhece as 50 pessoas. Então, qual é a saída se eu tenho que ter 50 pessoas? Abra 5 guarda-chuvas, você gerencia os guarda-chuvas e eles gerenciam cada um 10 pessoas. Né? Uma equação básica, simples. Né? E o que a gente vem falando também, nessa questão do que o MIT traz, é que mais mulheres nas equipes. Em absoluto, porque o homem não seja capaz de fazer isso. Mas até então ele não foi educado para fazer isso. Então a mulher sempre foi mais, inclusive delegada para ações, para comportamentos, né, que dependiam muito da sensibilidade dela, da capacidade de afeto dela, a própria maternidade, né? Eu tenho 9 mulheres abaixo de mim. Eu tenho 3 filhas e 6 netas. Então temos que ser muito fortes. Né? Uhum. E aí a gente, comigo 10, né? Quando a minha mãe, 4 anos atrás, ainda estava conosco, nós éramos 11. Então, isso aí, esse artigo do MIT, que eu passo para as salas de aula e para os treinamentos, ele impactua, porque as pessoas não conseguem pensar que uma instituição como o MIT possa chegar a uma conclusão dessas. Então, tudo que eu consigo ver fora do Brasil, eu importo e adequo para o cenário brasileiro, porque a gente tem muito a aproveitar. Coisas são inaplicáveis, porque eu tenho uma amiga que mora na Suécia e a realidade que eu vejo que a gente troca muita figurinha não é aplicável aqui, por uma série de fatores. Né? Mas sempre tem alguma coisa boa que a gente aprende com aquele que não vive a nossa cultura, mas que a gente pode adaptar para a nossa cultura, porque vai trazer benefícios para todo mundo. Né? Então, a questão da mulher, não é porque eu sou mulher, mas eu também tenho que defender o meu lado, e eu gosto muito de ser mulher, que eu conheço muitas mulheres que, da próxima encarnação, querem ser homem. Não quero, não. Quero nascer mulher de novo. Eu gosto muito de ser mulher. E tento passar para a minha ascendência, né, minha descendência, trazendo a minha ascendência para a minha cabeça, né, a questão de que valorizem as mulheres. Porque os maus maridos, né, os maus companheiros, os maus parceiros, foram educados por mulheres. Então, toda essa questão de machismo, de prepotência masculina, isso é aprendido. Ninguém nasce desse jeito, igual o preconceito racial, preconceito de gênero. Ninguém nasce com isso. Isso é ensinado. Então, se a gente pode ensinar para um lado, a gente pode ensinar para o outro. É uma questão de abertura. A gente sabe que o Brasil é um país continental, muito amplo, com realidades múltiplas, mas muito múltiplas. Né? Eu fiz um exercício de pesquisa na Ilha de Marajó e a gente vê quanto que tem diferenças, né? Por questões financeiras, por questões de cultura, por questões de crença, por questões de educação, que geram um comportamento completamente diferente se você for para outros lugares que têm mais acesso à informação, que têm mais acesso à tecnologia, têm mais acesso aos meios de comunicação, né? Que aprendem a ler. É uma coisa que eu valorizo demais em qualquer lugar que eu ponho o pé. Leiam, 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 porque a leitura é igual a abelhinha, né? Pegando o mel, o pólen na cabeça de um, jogando no outro e transformando naquele líquido dourado lindo que é o mel perfeito, né? Então, a leitura ajuda muito, mas leiam de cabeça aberta, coração sensível, com vontade livre do que vão decidir, porque aí vocês vão conseguir enxergar o que o mundo está pedindo de vocês. Se isso não for feito, você vai ter um limite muito grande. Porque aquela frase, eu sempre fiz assim, deu certo, por que eu vou deixar de fazer? Aquilo não vou falar o que eu acho, porque não seria delicado. Mas aquilo é antóleo. Deu certo até aquele momento, o mundo em que deu certo não existe mais. Olha para a tua realidade, vê o que as pessoas estão pedindo, nós estão gritando para serem melhor vistas, para serem mais valorizadas, para serem reconhecidas, para serem ouvidas. Gente, os processos sociais não precisam ser um processo da empresa, pode ser seu líder. Você pode levantar o entorno e ver que benefícios o entorno tem para você ajudar um liderado seu.
que às vezes está passando uma situação difícil em casa, um problema de saúde pessoal ou de pessoa que ele ama, sabe? É amor que a gente quer, é muito amor que a gente quer. Se a gente não fizer isso, nós vamos perder os nossos liderados, porque cada vez o enxame de líderes humanizados está aumentando, até por sobrevivência, está aumentando. Então, se eu posso trabalhar com uma pessoa que me trata com respeito, por que eu vou conviver com uma pessoa que me desrespeita o tempo todo? Então, eu vou buscar o ambiente onde eu tenho as pessoas que me respeitem. Nós precisamos desse amor respeitoso na relação com as pessoas. Senão, a gente não vai gerar. E aí, o que acontece? A nossa equipe não nos valida e não pode nos descartar. Em alguns lugares até pode, mas não pode nos descartar. Mas eles vão validar como líder alguém de dentro da equipe que corresponda aos anseios deles. E aquele líder que está ali está com os dias contados. Então, até pela própria sobrevivência, tem que abrir a mente. Não adianta abrir os olhos se não abrir a mente. Os olhos percebem, os olhos enxergam, mas é a mente que elabora, introjeta e torna comportamento. Sem dúvida. Então, eu trabalho muito nessa linha, até filosófica, né? Porque a linha é o preparar o terreno. Se você não preparar o terreno, não vai brotar o que você quer. Então, é o que nós, por exemplo, no Pontes e Conexões, no Hub, né, a gente vem trabalhando muito. Eu agora estou fazendo um projeto de gestão intergeracional, líderes intergeracionais. Nessa última turma que eu dei agora, mês passado, da Fundação, eu já dei o texto para o trabalho final sobre leitura, liderança intergeracional. Eu queria fazer eu quero falar sobre que você fale sobre liderança intergeracional, que é uma coisa que me interessa muito, até porque quando nós começamos a fazer um trabalho no programa de MBA em Medicina e hospitais e clínicas, a professora Adriana André lançou pela primeira vez esse conceito de liderança intergeracional. Mas antes dele, eu queria fazer pegar um rabicho da sua colocação sobre a liderança feminina. Eu tenho 75 anos e, na minha geração mais jovem, eu me lembro que quando se falava de líderes femininas, principalmente empresariais, você tinha Corina Galvani na Max Factor, você tinha Miriam Lee na Mola Sweden, que eram exceções. E aí o mundo político começou a nos dar uma outra visão. Golda Meir, você teve Angela Merkel, você teve Sirimava Bandaranaike no Ceilão, você começou a ter o crescimento das mulheres. E hoje eu me surpreendo em ver, além da líder da Nova Zelândia, além de outras mulheres, eu vejo que a vice-chanceler do Putin é uma mulher, a Ucrânia tem 2 ou 3 ministras mulheres, e aí você começa a perceber que essa me parece, numa visão não otimista, mas realista, uma opção inteligente. É uma forma de você consolidar diálogos, menos resistências. Como é que você vê isso? Primeiro, deixa eu te dar um dado. No Brasil, as empresas têm mais ou menos 13% ocupada por mulheres. Então, isso aí tem que crescer, né? Aí não serve mais aquele negócio. Fala da pobreza. Mas o fulano era muito pobre e conseguiu ultrapassar. Isso não é válido. Quer dizer, não é que você não seja válido, mas isso não é significativo, porque é um. A gente quer muitos, né? No caso da liderança feminina, em ocupação de cargos de liderança, não só no comportamento de liderança, a gente tem uma Luísa, a gente tem uma série de outras pessoas, e no nosso hub a gente está vendo muito, trazendo muito quem são essas mulheres, porque elas são significativas. Então, é importante que as empresas, que esse é um dos trabalhos do nosso hub, é mostrar às empresas a importância desse olhar mais ampliado, desse olhar mais sensível, mais aberto, de que isso não é mais uma escolha, isso é uma demanda. A mulher luta pelo seu papel há muitos séculos. A gente já melhorou muito, já conquistou muito, mas é preciso que as mulheres que já alcancem alguns postos mais importantes, mais relevantes, se tornem, por convicção, vozes daquelas que não têm voz ainda.
E a gente vai conseguir mudar esse cenário do aumento da mulher nas lideranças quando as que já são líderes se fizerem ouvir, porque elas são ouvidas. E a maioria que tem uma capacidade enorme para ser, de líderes comunitárias, etc., não tem voz nem vez. Então, é hora da gente trabalhar fortemente a questão da sororidade, em que a gente vai ajudar outras mulheres a se sentirem confortáveis e se acreditarem nelas com uma autoestima alta, porque autoestima todo mundo tem, né? Mas tem que ter autoestima alta para tentarem furar esse cerco. Acreditarem nela. Porque quando eu entro nas empresas, vejo mulheres em processo de seleção de quem vai exercer o cargo X, eu sinto, assim, chega a me doer, fisicamente doer, porque elas querem, estão, mas não acreditam que merecem. Uhum. Então, se a gente não trabalhar a questão da autoestima alta, não desista, a luta é tua, vai porque isso é possível, vai ser devagar. A gente sabe que vai ser devagar. Tem muito ranço a ser vencido, né? Muita crença limitante a ser vencida. Mas você vê que a primeira vez que a gente entrou num avião que tinha um piloto mulher, muitas pessoas ficaram, inclusive mulheres, receosas. Eu não, porque na outra encarnação vou ser piloto, então está tudo certo. Eu adoro um avião no ar, adoro. E aí essa questão de que as mulheres precisam acreditar que é merecimento, não é favor. Aquele filme As 4 Estrelas, daquelas mulheres da NASA, né, que eram banidas porque eram afrodescendentes, né? E aí o que acontecia? Provaram que tinha uma capacidade enorme, porque algum líder masculino acreditou nisso. E hoje a gente tem 4 nomes, né, no pódio com o Oscar na mão, né? Então é isso que elas têm que acreditar, não ver como uma exceção, mas ver como uma possibilidade de um aumento muito grande de parceria. Mulher não tem que brigar com homem, isso é a minha leitura, porque mulher é uma coisa e homem é outra, mas eles têm que ser muito parceiros e direitos precisam haver para os dois. Agora, a mulher precisa acreditar nisso. A gente no Hub tem trabalhado muito, tem visto muito isso, de que a mulher não acredita que ela possa. Então, isso não é uma briga externa, isso é uma briga interna. Sim. E como que a gente chega nesse campo de batalha interno? Através de muita reflexão, né? Através de muito depoimento. E quando você fala de intergeracionalidade, vamos terminar o assunto mulheres na liderança, porque depois a gente entra na intergeracionalidade. A gente vai misturar tudo. Ótimo. Aliás, você comentou a história do piloto mulher. Eu tenho um episódio nosso de viagem em que um colega nosso muito querido, estávamos na fila para embarques para Curitiba. De repente, ele percebeu que tanto a comandante como a copiloto eram mulheres. E eu e mais 2 colegas nossos tivemos que fazer um movimento para que ele não desistisse de viajar. Isso é histórico, né? Histórico. E eu dizia para ele, mas você acabou... Exatamente. Eu dizia para ele, você acabou de elogiar sua filha. Ah, mas minha filha é especial, fui eu que criei. Tá bom, tá bom. Mas viajamos, foi tudo tranquilo, sobrevivemos. Mas é um negócio impressionante, a resistência existe. Né? Agora já está menos, acho que as pessoas já acostumaram. Isso é verdade. Mas ainda não está plenamente aceito, né? Validado, mas a gente vai chegar lá. Mas é um trabalho longo, quase tão longo quanto os anos que a gente não teve, só foi massacrado o tempo todo, né? Eu tive 4 anos seguidos na África. E de 4 anos, do primeiro para o 4º, eu vi diferença no desenvolvimento das mulheres. Na minha primeira turma não tinha uma mulher, a única mulher era eu. Depois já foi entrando outras. Eu tive 8 turmas na África, em Luanda, né? Mas é um aprendizado sem tamanho. Primeiro, eles cheios de cerimônia comigo, porque na primeira turma eu era a única pessoa branca. E eles ficaram meio ressabiados. Eu falei, aí eu gosto muito das pessoas, então estar com as pessoas é sempre um prazer, né? E um privilégio. Aí, no segundo dia, um deles perguntou para mim, professora, o que a senhora faz de noite? Eu falei, eu fico no hotel, a senhora não sai, não faz passeio, não se diverte nada. Com quem? Com a gente?
E eu passei todas as noites ir para a ilha com eles e a gente dançava a noite inteira. Aí as mulheres começaram a ir, aí as mulheres deles, né? Aí elas começaram a se colocar que não aceitavam mais que eles tivessem várias mulheres, porque ainda tinha uns que tinham famílias de 3, 4 companheiras, né? E elas não aceitavam mais, quer dizer, já foi um movimento de reação. Mas a gente sabe que a África é muito grande, muitos países, e que isso não vai acontecer em todo mundo ao mesmo tempo. Mas é um começo. Se a gente não começar, não faz nunca, né? É verdade. Isso é uma realidade. Bom, se nós começarmos a trazer alguns exemplos do que essa resistência, né, entre homens e mulheres no decorrer dos tempos, para quem, como nós, já vem de uma outra geração, são hilárias as histórias. Hoje são hilárias. Na época foram motivos de sofrimento. Mas eu queria agora, Leonor, até porque quando eu comecei a ler sobre o assunto, me interessei muito, achei realmente rico, essa relação intergeracional, né? essa nova percepção. Novo modelo, né? Isso, esse novo modelo. O que você pode trazer para a gente? Nós vivemos muito mais do que vivíamos. Basicamente é isso aí. Então, com isso, quando você entrava no mercado de trabalho, você fazia uma projeção de uma carreira de 25 anos. Hoje você entra no mercado de trabalho e faz uma projeção de uma carreira de 50. Se você não começar hoje a fazer uma boa gestão intergeracional, aonde no momento hoje, no Brasil, nós temos a maioria dos líderes na geração X, né? Que está em torno de 40, 50 anos, né? Que dentro de padrões mais anteriores, aos 35, já estava fora do mercado de trabalho porque estava velho, né? Estava idoso. Hoje isso, graças a Deus, está desmoronando, né? Você sabe que a tua competência independe da tua faixa etária e depende da tua vontade de continuar crescendo. Claro, se você tiver uma pessoa de 60 anos, 70 anos, que sente para ver televisão o dia inteiro, caricatamente fazendo tricô, né? Não que o tricô seja uma coisa ruim, mas a gente usa, você vai ficar em casa fazer tricô, né? Eu não sei fazer tricô, então já estava morta, né? Mas a ideia de que você comece a preparar a sua entrada pós nos 50 mais, ainda muito ativo e com espaço dentro das empresas para você. Se você não começar mais jovem a fazer uma liderança intergeracional hoje, quando você chegar lá, você não tem espaço para te acolher. Então, isso é uma questão de aproveitar toda a agilidade dinâmica dos mais jovens, aproveitar todo o conhecimento construído, as experiências e, igualmente, a dinâmica do fazer o mercado acontecer dos sêniores, dos 60 mais, né? 50 mais é piada, porque a minha filha mais velha tem 49, então, jovem pra caramba, né? Super jovem. Então, 60 mais, a gente também está muito jovem ainda, mas já dá para você começar a botar uma geração. Agora, 50 mais, pelo amor de Deus. Bom, Maria Leonor, vamos então conversar sobre esses estudos sobre a liderança intergeracional. Uhum. Então, a gente, como eu venho sentindo isso há muito tempo, e agora, quando a gente se juntou nesse grupo que basicamente nós vamos trabalhar com longevidade, diversidade e relações intergeracionais, a gente tem conversado muito e eu trouxe toda a minha necessidade de colocar isso no processo de gestão humanizada. Porque você não pode, o líder que vai estar no meio, vai estar no entroncamento, né? Ele não pode permitir que haja conflitos além do normal de acontecer em qualquer grupo, né? É por conta das pontas. Então, a nossa ideia da gestão, da liderança intergeracional é que fechem-se as pontas. Porque você vai tirar o de melhor de uma ponta e o melhor de outra. E, com isso, todo mundo sai ganhando. E o próprio líder sai ganhando no momento em que ele cria, ele prepara o terreno para quando ele passar dos 50. Uhum. E, paralelamente a isso, a gente tem todo esse trabalho da formação desses líderes para já entrarem, os mais jovens, né? Para já entrarem, são 2 trabalhos. Um, preparar para eles entrarem
na carreira, né? Assumirem o comportamento de líder, já com essa proposta mental, esse processo de construção mental, e para aqueles que estão na outra ponta, já com mais idade, 60 a mais, 50 a mais, 60 a mais, eles também possam reconhecer que não tem que disputar saberes, tem que somar saberes. E, com isso, todo mundo sairá ganhando. Então, a gente pode já entrar nas empresas e começar a trabalhar as lideranças organizacionais que já existam lá para esse olhar, entrar nas universidades para preparar os futuros líderes para já entrarem no mercado com este olhar e trabalhar que um ambiente de harmonia, um ambiente de partilha, um ambiente de respeito e de afetividade possa transcorrer durante toda a história das lideranças dentro daquela organização. Então, basicamente, o primeiro passo é tomada de consciência. Se eles não entenderem, as pessoas não entenderem, e ainda tem o dado da intergeracionalidade global, feminino e masculino, e do lado só da mulher, que ela vai vencer duas barreiras. Mas eu parto do princípio que, se eu quiser, eu venço qualquer obstáculo. Eu limpo a minha vida e recomeço outra, sem nenhum problema, porque nós somos seres dotados de inteligência para isso. Nós usamos os nossos mecanismos de defesa e adaptação e nos tornemos pessoas melhores e maiores do que a gente acreditava que poderia ser. Então, esse trabalho vai abranger, nossa proposta, né, que é o que a gente está desenvolvendo, vai abranger trabalho de conscientização, de informação, de flexibilização, de conquista mais profunda de empatia, trabalhar-se respeito sobremaneira, porque para você juntar as pontas precisam se respeitar, de qualificar e capacitar o moderador dessas duas pontas, para que ele saiba trabalhar de forma que elas se unam e se mantenham unidas, porque ele vai sempre aquele que está no meio da história, ele não está nem iniciando, nem está terminando, mas o processo está nas mãos dele. Então, esse líder 40 mais, 30 mais, tudo bem que tem líderes até de 20 e poucos anos, mas a média da liderança brasileira está em torno dos 40 a 45 anos. Então, é o núcleo que precisa ser sensibilizado para desenvolver paciência, para desenvolver muito, muito respeito. Parece que as pessoas esqueceram que respeito é uma questão fundamental de sobrevivência, né? E distratam as pessoas como se eu fosse o senhor, né? Aquele negócio, arrogância em liderança zero, porque senão não é liderança. Sabe com quem está falando? Eu sei, com uma pessoa que tem um nome X. Agora, você sabe com quem está falando? Sabe, essas falas que são de humilhação, sim, elas precisam desaparecer. Uhum. Nenhum ser humano tem o direito. Eu trabalho muito com duas propostas que eu venho trabalhando há muitos anos. Tem dois sentimentos que o ser humano não consegue trabalhar: injustiça e ingratidão. Dói para o resto da vida. Então, dentro do mundo corporativo, que as pessoas estejam cientes disso e se policiem para evitar ao máximo que isso aconteça. Nas relações pessoais também, mas nosso trabalho aqui são as relações organizacionais, né? Então, que isso seja feito com muito amor e carinho, dedicação, porque eu posso estar na situação que eu não quero estar. Então, não faça. E não é aquele negócio, não faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você, não. Faça ao outro aquilo que ele gostaria de receber. Uhum. Então, isso pressupõe um estudo muito grande de conhecer a você e de conhecer o outro. O trabalho de autoconhecimento é a mola mestra para que as coisas deem certo. Para mim, duas situações, autoconhecimento e autoliderança. Que autoconhecimento é diagnóstico, ele não é desenvolvimento. Eu preciso dele para poder trabalhar, desenvolver metas, seja lá o que for, né? Mas é autoconhecimento, braço dado, profundamente agarrado com a autoliderança. E os padrões que o novo mundo espera de vocês, né? O mundo Tuna, o mundo Bunny espera de você, né? O VUCA já se foi, né? Exige que você tenha se transforme numa pessoa generosa.
toda vez que você for fazer alguma coisa ao outro, pensa como é que você reagiria se fosse com você. E pensa como é que ele gostaria de ser tratado, para que você trate a ele de forma gratificante para ele, porque você vai ter um aliado a vida inteira. Tem uma prática na cidade de Natal, na África do Sul, em que os grupos étnicos, né, se reúnem e eles têm um ancião, sempre tem, né? Um ancião que é o mais sábio. E na cultura deles, esse ancião é o valor máximo, né? Na nossa, coitadinho, não vale nada, mas na cultura deles vale mais. Então, quando o ancião entra no grupo, né, ele tem um cumprimento de reverência, em que ele fala assim, Sawabona, que quer dizer, eu te reconheço, você é importante e você merece todo o meu respeito. E aí ele repete, e ele repete, e ele repete. Em contrapartida, o grupo responde, Shikoba, que quer dizer, então, eu existo para você. As pessoas na liderança humanizada e na liderança intergeracional, que estão conectadas, as pessoas precisam saber, falado, ouvido, não só porque você sabe o que você faz. Não, você precisa dizer para as pessoas, né, o quanto elas são importantes para você. E aí essas pessoas, se sentindo importantes, elas se entregam. Então, você também é importante para mim. E aí você faz a conexão e o comprometimento de forma branda e de forma de sucesso para todo mundo, né? Porque não tem que ter sucesso de um, tem que ser sucesso de todos, né? Tem que ter o reconhecimento do que cada um está doando para que as coisas possam aparecer bem entregues, bem trabalhadas, respeitosamente vistas e, pelo amor de Deus, injustiça e ingratidão não. E se porventura acontecer, sejam grandes o suficiente para se desculpar em público. Não vai resolver, mas vai diminuir o impacto, porque a marca é para sempre. Eu, algum tempo atrás, recebi um estudo feito pelos professores Garrett Jones e Howard Gardner, da Universidade da Inglaterra, falando sobre a sociabilidade e a solidariedade. As pessoas precisam investir nas relações interpessoais produtivas, que é essa das quais nós falamos, e nas relações de trabalho. Sim. Ou seja, comunicar-se sempre, independentemente de hierarquia, para que esse processo possa se tornar realidade. Esse é um fato real. Uma coisa que você vê no todo dia é desastres, exatamente para a palavra que você usou foi comunicação, porque você ensina, aí o outro faz e erra. Erra por quê? Porque ele não entendeu o que você ensinou. Sem dúvida nenhuma. Confirme, não joga a pessoa na fogueira. Mas não foi isso que eu mandei você fazer. Foi, sim, senhor, foi isso que você mandou fazer. Não foi, mas foi isso que ele entendeu. Exatamente. E a gente tem que entender que as pessoas não entendem. O que você está dizendo é óbvio para você. Uhum. Então, você trunca essa comunicação, porque é tudo tão óbvio para você, mas não é para ele. Sem dúvida. Então, quando a gente usa a liderança situacional, né, a parte primeira, que é do treinamento, da tomada, de ensinar o que fazer, é muito importante. Sem dúvida. Porque ela vai aprender as outras. Carl Rogers, né? Escuta eficaz. Presta atenção, está fazendo efeito? Eu sigo muito a linha da inteligência emocional, das inteligências múltiplas. Elas só abrem horizontes, né? Agora, Leonor, uma pergunta para concluir a nossa conversa. As organizações, falamos de liderança, falamos de pessoas, e as organizações, e esses mastodontes que estão no cenário econômico mundial, estão abertos para essa nova realidade? Olha, a história é a seguinte, a verdade é essa que eu vou te contar. 15 ou 20 anos atrás, quando a gente começou a fazer trabalhos de formação de líderes, as empresas fechavam a porta na cara da gente. Aí elas começaram a ver que as empresas abertas a esses processos, elas cresciam mais do que as outras. E aí começaram a chamar a gente para fazer esses trabalhos internos. Mas fazia o trabalho interno, mas isso era o feedback dos colaboradores, dos funcionários que traziam para nós, né? Mas aí o que acontecia? Você aprendia, mas não podia executar. Porque a empresa fazia uma fachada de que ela estava aberta para esses novos momentos e ela fazia as capacitações, mas depois, agora eu já te dei a capacitação, agora volta a fazer como você fazia. Isso foi, não chegamos a pleno, estamos longe disso, mas isso foi aliviando durante algum tempo.
Hoje, as empresas que eu tenho a oportunidade de entrar e de conversar com outras pessoas que também fazem um trabalho semelhante, elas já veem que isso é uma necessidade, apesar de não acharem que é. Elas fazem porque elas veem que isso gera retorno. Quando você entra numa empresa para fazer um trabalho desse e você traz evidências, e evidências numéricas, a empresa começa a te olhar de outra maneira. Né? Eu hoje estou fazendo terminando um trabalho de mentoria para mentores dentro de uma empresa grande. Então, nós estamos qualificando os mentores para que depois eles trabalhem como mentores dos mentores que eles vão formar, eles dentro da empresa. Então, o trabalho que tem se feito olha para o lado, pensa quem você é, trabalha o seu pessoal, seu eu pessoal, e começa a conhecer o eu pessoal dos outros. Eu trabalho muito com o mapa da empatia, porque ele dá muito recurso para o líder conhecer o seu liderado. Então, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem disponíveis. Agora, fechar os olhos e virar as costas, como se os nossos funcionários fossem lá da época do Chaplin, né? Tempos modernos, já morreu. É verdade. É desastre na certa. E aí, o que acontece? Mas tem muita gente para preencher as vagas. Tem, mas você não fica com os melhores, porque os melhores caem fora. Sem dúvida. Muita gente já entra olhando para o lado, pensa assim, que é temporário que eu preciso sobreviver. Mas na primeira oportunidade eu vou mudar daqui. Então, você começa a ter um turnover muito alto, o que é péssimo para a empresa. Né? Sem dúvida. Eu sou consteladora organizacional. Então, quando você entra numa empresa, você fala para as pessoas que está mentorando, em cima de recadinhos que você aprende na formação de constelação organizacional que eu fiz em Portugal, com um espanhol. E aí, o que ele diz? Quando você demite uma pessoa, você demite a empresa inteira durante um tempo. Porque o medo que você implanta, se esse processo não for muito bem feito, e gradativamente bem feito, a menos que haja uma razão muito forte, aí é diferente, né? Você está demitindo o resto da empresa. Então, são cuidados que, às vezes, as pessoas não pensam que tem que ter. Por exemplo, você entra numa empresa que está em decadência. Você tem que criar um storytelling para aquela empresa de forma que a estrutura da empresa, a construção dessa empresa, o início dessa empresa, esteja sempre valorizado, que é a energia dela, dos fundadores. Eles não podem ser rechaçados. E quando você traz à tona novamente isso aí, que aí você está trabalhando com intergerações, que a tendência dos herdeiros é dizer, eles não sabiam de nada. Não tinham recurso nenhum, mas eles fundaram o lugar que você está. Sim. Então, isso tem que ser trazido à tona, porque é isso que é a energia, o fio condutor da energia daquela empresa. Por isso, hoje, você trabalha tanto com historiadores das empresas por causa da construção do storytelling, né? Sem dúvida. Leonor, para fechar essa extraordinária convivência, curta demais para o meu gosto. Porque você quer, porque pode continuar longo em outros Podemos momentos. Continuar, isso é verdade. E vamos fazer isso. Porque eu quero, inclusive, conversar com você sobre outro tema que me provoca algumas comissões, que é o desenvolvimento de carreira, que é alguma coisa que as organizações nem sempre olham com a devida atenção. Aí tá, e eu quero marcar uma outra. De valorização e reconhecimento que vale mais que o salário. Exatamente isso. Então, eu queria agradecer a você a sua participação maravilhosa, extraordinária. Eu tinha certeza que seria uma grande oportunidade. Não imaginei que fosse tão grande assim. Imagina. Porque você é muito grande. Foi bom demais conviver com você. Muito obrigado a você. E vamos nos encontrar de novo. Eu quero voltar a conversar sobre outros temas. Os encontros não são por acaso, não é? Isso é verdade. Nada é por acaso. Aliás, já dizia Moreno, da Psicodrama, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Ok, Moreno. Um grande abraço para você. Obrigado. Para você também. Muito obrigado pelo convite. Bom, se vocês gostaram da entrevista com a professora Maria Leonor, vocês podem acessá-la em áudio ou vídeo pelo nosso canal Liderando com Bita,
no YouTube e do Spotify. Muito obrigado e até a próxima.